Vocês escutam bem, gente? Que eu acho, Miguel, que é o seu aparelho. Porque vocês estão escutando bem? Eu estou escutando, sim. Miguel, Sim, realmente eu acho que é o seu aparelho. Ó, tá todo mundo, a Madalisa falou que tá escutando, o Dimas, o Pira também. Eu acho que é o seu aparelho. O ideal seria, Miguel, que você pudesse usar um fone de ouvido, às vezes ele ajuda bastante. Olha, ela tá Primeiro dizendo que tá bom. estava ouvindo bem, agora baixou muito. Eu vou sair aqui e voltar de novo aqui. Tá, vê aí. Bom, então vamos lá. Joia, gente, que bom que deu certo. Isso é sempre difícil. Bom, então compartilhando a tela agora, tá? Então eu estou no slide 4. A gente está falando da estrutura ainda da comissão. A Comissão Interamericana, ela tem uma secretaria executiva, né? Essa secretaria executiva hoje é uma mulher, né? Que está na secretaria executiva da Comissão Interamericana. Eu acho que é a primeira vez na história da Comissão Interamericana que nós temos uma mulher dentro da secretaria executiva. O secretário executivo vamos dizer assim, ele que faz toda a movimentação, né, da atuação da Comissão Interamericana, então ele está ali, de fato, o tempo inteiro, é funcionário da OEA. A gente já teve até no segundo semestre do ano passado um brasileiro, né, que foi secretário executivo, está aí na fotinho, né, o Paulo Abraão. E aí houve uma crise grande dentro da OEA, né, o momento fofoca da aula. Houve uma crise muito grande na OEA, muitos diziam que era por conta do relatório que ia ser apresentado envolvendo o Estado brasileiro, parece que o Brasil interviu para que o seu mandato não fosse renovado, porque o secretário executivo também tem um mandato, né, ele fica lá algum tempinho, né, e aí ele, né, não foi renovado e foi aberto novamente um processo público de inscrição e em junho agora foi definido, né, uma mulher para ser secretária executiva da Comissão Interamericana. Além de secretaria executiva, nós temos dois secretários executivos adjuntos, né? Um adjunto, que também atua nessa questão mais administrativa, e outro só de monitoramento de casos, né? Então, justamente em função de muito atraso na resolução de certas demandas dentro da Comissão Interamericana, ela já vem há mais de 10 anos, vamos dizer, reformulando, né? Mudando as suas ferramentas administrativas com a finalidade de dar vazão a essas demandas que chegam para a Comissão Interamericana, né? E a gente vai acompanhando um pouco dessas mudanças dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bom, a Comissão Interamericana, além do secretário executivo, adjunto, do secretário de monitoramento, dos dois relatores especiais, dos comissionados, a Comissão Interamericana também tem dentro da sua equipe advogados, advogadas, e são muito jovens, né? Então vale aí ter uma galerinha bem jovem aqui com a gente, né? Então são pessoas muito jovens, com perfil muito jovem, que trabalham dentro da Comissão Interamericana. A gente já teve tem um paraense que trabalhou muito tempo lá, o Léo, que é uma pessoa muito bacana, a gente se conheceu já em vários espaços, a gente já conversou bastante. E são poucos os brasileiros, as brasileiras que trabalham dentro da Comissão Interamericana, e a Comissão Interamericana faz um esforço enorme para o recrutamento desses brasileiros e dessas brasileiras que possam trabalhar dentro da Comissão Interamericana. E agora, como é remoto, né? Então, muitas pessoas estão trabalhando na comissão de maneira remota, até mesmo caráter voluntário, e isso facilitou bastante, né, o acesso a essas oportunidades de estágio, de trabalho. E além dos advogados e advogadas, muitos estagiários e estagiárias, né, pessoas que concluíram recentemente o curso, que estão ali em nível de mestrado, de doutorado, e que querem desenvolver alguma atividade prática dentro da Comissão Interamericana. E, mais uma vez, aqueles que falam português são muito, muito bem-vindos, né, porque eu costumo até brincar que a comissão tem sede em Washington, mas eles falam buenos dias e não good morning. Eles falam muito mais espanhol do que propriamente inglês, né? Então, de fato, né, uma comunidade hispânica que fala espanhol bastante ativa dentro da Comissão Interamericana, e daí eles fazerem esse recrutamento
dos brasileiros e brasileiras, às vezes com editais assim próprios, né? Quem fala português vai ter um plus a mais na seleção, enfim. Bom, então esses advogados, advogadas, estagiárias são divididos em 3 grupos: grupo de registro, grupo de proteção, grupo de litígio perante a corte. O de registro é aqueles que recebem o nosso peticionamento, né? Então, eles estão ali avaliando requisitos realmente técnicos no momento da propositura da demanda, né? E podem solicitar informações para as partes, para depois passar isso para o grupo de proteção, né? Que é um grupo que realmente, quando a demanda lá é aberta, o caso é aberto por parte da Comissão Interamericana, então vai para um outro grupo fazer o acompanhamento daquele caso. E a gente tem a Comissão Interamericana, já tem alguns anos, não passou mais a peticionar diretamente dentro da corte, né, fazer a representação legal de vítimas e familiares de vítimas perante a corte, mas a comissão, ela tem, a gente vai falar isso quando a gente estudar a corte, ela tem um papel, uma função muito importante nos casos abertos dentro da Corte Interamericana. Inclusive tem esse chamado grupo de litígio perante a corte, que são também jovens advogados e advogadas que trabalham, né, nas audiências perante a Corte Interamericana. Aqui a gente tem as 5 divisões regionais, né, que a comissão trabalha, de língua inglesa, portuguesa e francesa. Professora, oi. Rapidinho, eu não entendi o que é o grupo de proteção. O grupo de proteção é aquele quando o caso ele é aberto, né, é um caso que foi admitido dentro da Comissão Interamericana, esse grupo segue fazendo o acompanhamento desse caso, né? Então, a gente tem o grupo de registro, que é aquele que faz uma análise prévia de admissibilidade, e depois que o caso é formalmente admitido, vai para o grupo de proteção fazer o acompanhamento. Ficou claro? Sim, professora. Já. Então, vamos lá. Então, a gente tem México, América Central, Caribe, de língua espanhola, a região andina, né, Colômbia, Equador e Venezuela, e tem muita demanda no sistema interamericano. Vocês imaginam que Colômbia e Venezuela, né, algo assim, o top 10, como eu digo para os meus alunos, né, então tá ali entre os 10 primeiros. A região andina 2, que é outro também, olha só, Peru e Bolívia. Peru, nossa, é uma agenda impressionante dentro do sistema interamericano. E a gente tem o Cone Sul, né, tá aqui Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Nós estamos ali, né, no primeiro grupo, né, só a gente faz português, e é tão difícil a gente dialogar com os nossos irmãos e irmãs por conta dessa barreira, talvez, do idioma. Bom, então a gente finaliza as funções. Eu já passei para o slide subsequente, tá? Eu estou no slide 5. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre estrutura da comissão, pode perguntar, porque agora a gente vai começar a falar sobre função, né? Quais são as principais funções da Comissão Interamericana? Não é aquela história do fale-se agora ou fale-se para sempre. Vocês podem voltar à pergunta, mas eu estou avançando, obviamente, no conteúdo. Então, quais são as funções da comissão? Milhões, né? Várias, aqui eu sintetizei algumas, sem dúvida nenhuma, a principal função da Comissão Interamericana é receber as petições, né? Então, essas denúncias que chegam envolvendo grupo de pessoas, de indivíduos, temas que são específicos, vamos dizer, direitos que foram violados de uma pessoa individualmente ou de seus familiares, isso vem a partir de uma denúncia, e é essa a principal função da Comissão Interamericana. Outra função é fazer esse monitoramento geral, né? Então, a comissão ela tem como obrigação, e aí é uma obrigação da Carta da OEA, fazer um monitoramento da situação de proteção de direitos nas Américas em todos os países. Então, ela publica relatórios envolvendo estados, relatórios temáticos. Nesses relatórios temáticos sobre povos indígenas, por exemplo, empresas transnacionais e preservação ambiental, a saúde materna infantil, a aplicação tem vários sobre pessoas privadas de liberdade. Então, nesses relatórios temáticos, ela também pode se referir de forma muito especial e particular a determinados estados, né, enaltecendo medidas positivas, ou então puxando a orelha, dizendo, não pode, isso pode significar um retrocesso, enfim, né. A comissão realiza visitas em loco, né, então visita os estados. A gente já recebeu a comissão em 2 oportunidades, em 1977, então
ainda naquele movimento redemocratização do Brasil, recebemos a comissão, e a comissão já há muitos anos vinha solicitando ao Brasil que autorizasse a sua entrada no território brasileiro, isso principalmente com a virada do século, e acabou acontecendo só em 2018, né? Isso porque nós fizemos, aí vocês sabem, né, uma reserva à Convenção Americana de Direitos Humanos. O Brasil, ao aderir à Convenção Americana de Direitos Humanos, fez uma reserva a essa questão das visitas e disse que a comissão só poderia visitar o Estado brasileiro, o nosso território, se o Brasil expressamente consentisse. Né? Outros países não fizeram essa reserva, então a comissão diz, olha, período tal, do dia tal a tal, eu vou visitar, e o Estado tem que receber, e no nosso caso o Estado ele precisa realmente consentir, né? Que a comissão nos visite. E aí o Brasil foi rolando, aí foi período de Copa, período de Olimpíada, aí o Brasil enrolou, agora é eleição, aí teve impeachment, aí aquela coisa, tá todo mundo confuso, aí vai enrolando a comissão, dando uma série de justificativas, mas em 2018 a comissão conseguiu visitar o Brasil, né, numa fase que a gente estava de muita transição política aqui, com a saída da Dilma, com o Temer, processo eleitoral, enfim, né, aquele mandato tampão, né, e aí, talvez seja o melhor momento, porque a gente não tem, né, um governo reeleito formalmente, né, não, Temer era vice da Dilma, mas, assim, de nós elegermos o nosso presidente, enfim, então, a comissão achou que era um momento importante e o Brasil, então, consentiu. Estimula a conscientização sobre direitos humanos através de publicação e estudo. Então, a comissão, além de fazer os seus relatórios, ela também participa de muita atividade acadêmica, né, de muito evento. A gente já teve a oportunidade de ter a comissão aqui na nossa universidade. O secretário executivo já teve aqui na nossa universidade, então isso também faz parte com a finalidade até de divulgar o trabalho da comissão, né? Então, a comissão ela tem um pouco desse trabalho de ir nos locais, né, de participar, né? A comissão ela tem um fórum anual que visa reunir especialistas, acadêmicos, estudantes que podem, enfim, manifestar interesse e auxiliar a comissão também na coleta e análise de determinados dados que são importantes para a proteção de direito nas Américas. A comissão é esse órgão que vai definir qual caso vai para a corte, né? Então, nem todo caso alcança a jurisdição da corte, isso a gente já comentou, né? Vem comentando desde ontem, e é esse órgão que vai dar esse pontapé inicial à jurisdição internacional. Então, a comissão, ela recebe, ela funciona como um órgão quase judicial, essa é a natureza jurídica da Comissão Interamericana, ela não é o órgão jurisdicional, mas para que aquela demanda alcance a jurisdição da corte, é ela que vai decidir se ela vai enviar aquela demanda para a corte ou não. E isso faz com que a comissão ela receba muitas críticas por conta de uma certa seletividade que ela possui no envio dessas demandas. A comissão ela pode também solicitar interpretações de tratados interamericanos, como a Convenção Americana. A gente vai falar dessa função interpretativa da Corte, quando a gente falar da Corte Interamericana amanhã. Tá? Então, a gente vai falar sobre as opiniões consultivas e quem pode fazer essa solicitação é a Comissão Interamericana. Eu estou indo para o slide 6, tá? E aí a gente vai começar a partir de agora a falar sobre peticionamento, né, sobre denúncia perante a Comissão Interamericana. Como eu disse, é a principal função da Comissão Interamericana e a gente vai dedicar, né, hoje, talvez um pouquinho de amanhã, não sei se eu vou conseguir terminar tudo, para falar muito sobre o sistema de peticionamento. A Comissão Interamericana, ela recebe essas denúncias e quem pode apresentar essas denúncias, pessoal? Qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, instituições, entidades podem fazer uma denúncia à Comissão Interamericana em seu nome ou em representação a terceiros, fazer isso em nome de alguém, né? Então, eu sei que alguém sofreu uma violação, eu sei que alguém está sofrendo uma violação e eu posso fazer a denúncia em nome dessa pessoa? Sim, você pode. Então, qualquer pessoa pode encaminhar a denúncia. Se eu fizer isso no nome de uma pessoa, é muito importante. O regulamento da comissão não fala de procuração, mas é importante você ter um documento, que é isso que a gente está, nesse caso de
sobre o conflito agrário que eu comentava, a gente está nesse processo de assinatura, do reconhecimento de assinatura dos familiares das vítimas que foram assassinados, né? Então, é importante que eles nos autorizem a fazer essa autorização. É a mesma um movimento semelhante a gente está fazendo com a comunicação que a gente quer fazer dos relatores especiais da ONU sobre Beluçã, né? E, obviamente, envolve comunidades tradicionais, né? A gente já conseguiu a autorização do Xicrim, né? Mas como está esse movimento todo aí, a partir dessa decisão do Supremo, a gente tem encontrar dificuldade de mobilizar esses grupos para fazer esse consentimento, né? Essa autorização, que não é algo excessivamente formal, mas é importante que você mostre para a Comissão Interamericana que você tem contato, né, com aquela pessoa, né? Que eu ia comentar aqui também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Escutei o barulhinho? Não? Professora? Oi. Nas funções, no item 3, não sei se a senhora já passou, mas como eu saí, né? Tem a palavra realiza visitas. Como é que lê essa palavra mesmo? In loco. In loco. É uma palavra em latim. O que quer dizer isso? A visita em loco é aquela visita no lugar, né? No local, no território, no estado. Então, a comissão ela pode ir até o estado. Ela sai da sua sede e ela vai até o estado, né? Visitar aquele estado. E a gente comentava sobre a visita da comissão aqui no Brasil, em 2018, que ela esteve lá em Santarém, o Abimael tinha certeza que ele foi testemunha ali ocular, né, que foi uma visita bastante tensa, bastante difícil, que a comissão fez ali naquela região, né? Então, ela vai lá para escutar vítimas, familiares, para ter contato com organizações, movimentos da sociedade civil de maneira presencial, além, obviamente, de representações do Estado, né? Para levantar dados, informações. Ela pode até, nessas visitas, Miguel, abrir de ofício, né? Abrir ela própria um procedimento de investigação, né? Então, ela pode, ao escutar uma narrativa que se caracteriza como violação e que preenche os pressupostos, ela pode ali de ofício abrir uma denúncia, e ela já fez isso bastante vezes. Ok? Era essa a tua dúvida, Miguel? Podemos avançar? Sim, professora, ficou claro. Joia, então vamos lá. Qualquer dúvida é só me chamar por aqui. Não me chame pelo chat que eu não estou vendo, só abrir o áudio que eu interrompo e aí vocês fiquem muito à vontade de perguntar. Professora, a senhora colocou uma observação lá quem pode peticionar sobre as pessoas quando estão presas. As pessoas quando são? Quando elas estão presas. Sim. Quando as pessoas estão impedidas, né, ou não podem fazer, o terceiro ele pode fazer, né, esse peticionamento, né? Então, uma outra pessoa em nome daquela. Né? Então, você não tem acesso, você não tem como fazer aquela denúncia, e aí você busca, né, alguma instituição, alguma entidade que pode fazer isso no seu nome, mas é muito importante você ter esse documento de representação, né? Existem muitas demandas que são abertas na Comissão Interamericana, por exemplo, que são feitas em nome de alguém, e você vai perguntar, então, digamos assim, eu faço em nome da Mônica, né? E aí chega a Cristina, tá, mas a gente precisa falar com a Mônica, porque a gente precisa esclarecer determinadas coisas. Aí você diz, eu não tenho mais contato com a Mônica, não. Mônica, não sei mais nem onde está, caiu nesse mundo de Deus, não sei mais onde ela está. Então, isso é muito comum dentro da comissão, né? Ou então você coloca ali como vítima uma pessoa que você não sabe nem exatamente quem é, e aí tem dificuldade até de encontrar um familiar, né? Para receber uma indenização, por exemplo, né? Então, é muito importante para a comissão que você comprove que você tem uma relação, né?
não é uma relação familiar, de vínculo, mas tem uma relação técnica aí que você tem contato com aquela pessoa e que você pode, de fato, buscar aquela pessoa sempre que a comissão quiser falar com ela e até para que ela receba a medida de reparação caso venha a ser imposta. Ok? Certo. Eu só queria saber se, por exemplo, eu entendi nessa última linha que a pessoa pode pedir sigilo, por exemplo, para que a autoridade que prendeu não saiba que ela está recorrendo à Corte Internacional, à comissão. Ah, sim, a gente vai falar nisso, né? O próximo slide, né? Então, assim, se você achar que é importante, né, que a pessoa não saiba quem apresentou a denúncia, né, se atribua uma questão de confidencialidade, isso é realmente muito importante, né? Então, se você fica com receio de que ela sofra algum tipo de retaliação, seja a vítima ou até mesmo quem representa, né? Então, vamos imaginar naqueles países que vivem uma situação de profunda perseguição, né? Então, para garantir, para preservar a integridade física e psíquica das pessoas envolvidas naquela denúncia, eu posso solicitar para a comissão que os meus dados pessoais não sejam fornecidos para o Estado, que o Estado não saiba realmente quem é que representou e quem é a vítima. Isso é possível. Ok? Certo. Então, vamos lá. Bom, embora esse peticionamento dentro da Comissão Interamericana não seja algo excessivamente formal, né, burocrático, inclusive você faz isso tudo online, tem um sistema que você preenche, você anexa documento, é um sistema bem pesado, a gente sempre reclama toda vez que a gente tem que entrar nesse sistema, mas enfim, ajudou bastante, porque antes a gente gastava uma fortuna pelos correios mandando um monte de anexos para Washington, então, assim, o fato de você conseguir estar online e preencher algo facilita muito e até democratiza, né, o acesso do sistema. Mas o que acontece, pessoal? E é muito importante eu dizer isso e é importante vocês terem isso em mente. Embora não seja excessivamente formal, existem determinados requisitos que precisam ser observados, que são requisitos exigidos pelo regulamento, pela própria convenção. E que saibam que dos casos que chegam anualmente à Comissão Interamericana, 90% dele, eu repito, 90% dessas demandas não são admitidas dentro da Comissão Interamericana. É muito caso. Tá? Então, a comissão ela tem anualmente 5.000, 6.000 casos. Então, imagina que isso é 10% dos casos que chegam à Comissão Interamericana. Essa estatística ela não é minha, ela é da própria Comissão Interamericana. Então, a Comissão Interamericana rejeita esses casos porque eles não preenchem pressupostos que são importantes. E é sobre esses pressupostos que a gente vai conversar a partir de agora, né? E um dos trabalhos que a gente tem dentro da clínica é justamente ensinar, né, os alunos, as alunas, né, os técnicos que procuram a gente, defensores públicos, promotores, né, residentes que se somam a essa atividade, de passar por esses elementos técnicos para que eles avaliem, para que eles conheçam os elementos técnicos, produzam as peças, percorrendo esses elementos técnicos, para que essas peças no futuro não sejam consideradas não admitidas dentro da Comissão Interamericana. Então, isso é um dos exercícios, né, que a gente busca dentro dessa atividade prática, de não só apresentar a teoria, funciona assim, o requisito é esse, mas do ponto de vista prático, né, como é que eu percorro todos esses pressupostos, alcanço todos esses pressupostos para que a minha petição ela preencha os requisitos e possa ser admitida, ser levada adiante pela Comissão Interamericana. Né? E é sobre essas questões que a gente vai conversar a partir de agora. Alguma dúvida até aqui? Não, professor, só na expectativa aí de como que vai ser. É muita coisa, né? Muita informação, imagino que para vocês seja muita informação nova, mas a gente vai seguir conversando, né? Obviamente, isso não se encerra amanhã, né? A gente vai ter, eu espero que outros momentos, né, para trabalhar isso, para tirar essas dúvidas,
né? Eu imagino que a gente tenha essas oportunidades, obviamente eu vou criar esses momentos, mas sei que é coisa muito nova para vocês. Então, vamos lá. Então, é importante, ao apresentar uma denúncia, a identificação dos peticionários, né? E como eu antecipei para a Mônica, se for o caso de uma necessidade de sigilo para que se garanta a integridade física de quem peticiona, ou para aquelas pessoas que estão recebendo, que são objeto daquela denúncia, eu posso solicitar que os meus dados sejam tramitados de maneira confidencial, né? Mas é importante todas as informações relativas ao peticionário, né, não só endereço, mas eu brinco com os alunos, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Então a comissão ela precisa ter informações para que ela consiga alcançar você, né, de uma maneira, vamos dizer assim, imediata, caso seja necessário. Deixa eu ver, espero que tenha fechado a casa. O resumo dos fatos, né? Então é importante uma narrativa acerca dos acontecimentos. E essa narrativa, né, eu vou narrar, eu vou contar, né, eu vou detalhar para a Comissão Interamericana aqueles elementos que eu acho que são importantes sobre o caso, né, e não simplesmente chegar e dizer, houve uma invasão de terra, né, estão questionando ali o nosso território, mas eu preciso detalhar, essa minha narrativa, ela tem que ser cronológica, é muito importante para a comissão acompanhar quando aconteceu, até onde foram as violações, né? Então essa cronologia dos fatos, é isso que a gente está tentando fazer nesse caso, como são 4 casos, a gente está mostrando esse quebra-cabeça, né? Cada um aconteceu de um jeito, né? A partir de determinados supostos autores do crime, mas que existe uma relação entre eles e esse mosaico, né, que a gente está tentando construir para a Comissão Interamericana para mostrar que todos têm a mesma motivação, que são casos conexos, né? Então a nossa teoria é formular argumentos que comprovem a conexão entre os casos e que existe o mesmo modus operandi nos crimes e também o mesmo modus operandi por parte das autoridades públicas e não resolver a questão, mesmo sabendo que são casos que possuem uma motivação agrária, né? Então, esse mosaico, né, dessa narrativa que está sendo bastante difícil da gente fazer. Bom, e nas alegações que eu faço acerca das ocorrências, dos episódios, é muito importante eu comprovar, né? A gente está aqui com bacharéis em direito, advogados, advogadas. Então, é muito importante você fazer a alegação e comprovar aquilo que você alega. Então, não adianta eu dizer para a comissão que isso aconteceu se eu não tenho uma comprovação de que aquilo aconteceu. Então, a comissão e o Brasil, no caso da Corte Interamericana, inclusive, ele foi absolvido porque chegou-se a um ponto em que muitas das alegações que envolviam aquele caso não foram comprovadas, né? E isso gera um desgaste muito grande. Então, é importante você, nesse momento de narrativa, de exposição, ter muito cuidado, né, de apresentar para a Comissão Interamericana, olha, sobre isso, no anexo tal, né, no documento tal, a gente comprova a alegação que a gente está fazendo. O nome das vítimas, e é muito importante também o nome das autoridades, né? É muito importante dizer quem são as pessoas, né? Isso é um exercício muito difícil para algumas autoridades fazerem com a gente na clínica. Senão tem que nominar, tem que dizer quem é, tem que dizer quem é o juiz, quem é o promotor, quem é o delegado, quem é o defensor, quem é a autoridade pública, o que ela fez, ou melhor, o que ela deveria ter feito e não fez, né? Porque ela tem atribuição, porque ela tem competência, ela deveria ter feito e ela deixou de fazer, ela foi omissa. Ou se ela fez com a finalidade de não alcançar ou de alcançar determinada função. Então, é muito importante para a comissão também entender, né, acerca dessa regra do jogo, né? Se eu falo do juiz, qual é a competência para ele julgar essa questão, analisar aquela questão? Se eu falo do Ministério Público, qual é a competência, qual é a atribuição? Então, não só citar a autoridade, mas dizer qual é o papel dela dentro daquele processo, né, indicando ali nominalmente quem é ou quem deixou de fazer,
né? Então a gente tem uma demanda, vou falar um pouquinho mais dela lá na frente para vocês, e aí os defensores que ajudaram a gente a redigir não queriam colocar o nome do juiz de jeito nenhum. Tem que colocar o nome do juiz, foi ele que decidiu, e uma decisão, assim, extremamente complicada, né, para os direitos das mulheres, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o caso, e ele precisava ser nominado, né? O Estado que é responsável pela violação, né? Quem é o Estado que sempre vai ser parte, gente, quando a gente peticiona com relação ao Brasil, quem é o Estado demandado? Para vocês responderem. Quem é o réu? Quem é o demandado numa petição na Comissão Interamericana? Eu acho que vai ser o representante do executivo, né? Isso. O Brasil, né, a República Federativa do Brasil é que está lá no polo passivo, né? Mesmo que os fatos tenham ocorrido em determinado estado, município, né? Então sempre vai ser o Estado brasileiro que vai ser demandado. Alguma dúvida até aqui? Não, Tá muito parecido com nossas petições mesmo, né? Qualificação e qualificação de fato, né? Mas eu queria só saber, professora, se, assim, o processo ele tende a ser moroso nessa esfera ou normalmente é rápido a decisão? Depende. Depende muito de quem peticiona, depende muito do objeto da demanda. Isso é um ponto muito negativo da comissão. A comissão é extremamente seletiva, né? E a comissão ela é um órgão político. Ela é um órgão, ela não é um órgão jurisdicional, como o Tribunal Internacional. Ela é um órgão político. E ela faz o filtro político, né? Então, ela que dá celeridade àquilo que ela entende que tem que ser célere. Eu escrevi um artigo recentemente sobre esse avanço de casos envolvendo o Estado brasileiro, né? E eu mostro que, dependendo da conjuntura política que a gente viveu no Brasil, casos correm rapidamente e outros casos tendem a ser morosos. Então, a gente está num momento aqui no Brasil onde a comissão tem admitido muita demanda envolvendo o Brasil, tem enviado muita demanda para a Corte Interamericana. Então, é um momento, assim, para a gente que trabalha no sistema interamericano, de muito otimismo, de poder contar com a Comissão Interamericana nesse momento que a gente vive, né, de rediscussão, redefinição de papel do Estado, rediscussão de direitos, né, no Brasil. Há um grande debate público sobre isso, né, e a Comissão Interamericana tem admitido muitas demandas, mas tem casos que são muito morosos, casos que a comissão, até para admitir, leva anos para admitir, né? Então, essa medida cautelar que a gente solicitou em novembro do ano passado, vai fazer um ano, até agora a comissão não admitiu, né, formalmente a medida, mas o efeito bumerangue que a gente queria, a gente alcançou, que é algo muito bom, algo muito positivo. Então, veja que a comissão, na verdade, era utilizada só como uma estratégia de litígio, né, para aquela demanda. Eu vou falar muito sobre esse caso, que é um caso que a gente ainda está trabalhando, né, e que foi feito no meio da pandemia. Então, está sendo bem interessante a gente trabalhar com ele. Vou comentar mais. Mas tem casos que são muito morosos, Mônica. Tem casos que realmente avançam com uma velocidade absurda, dependendo do objeto, dependendo do que peticiona, né, quem são as instituições. Então, é muito importante ter uma coalizão, né, de instituições que façam a representação, porque isso dá legitimidade, dá credibilidade para a denúncia, isso é muito importante. Tá bom? Certo, professora. Só mais uma pergunta. Diga. Quando a senhora colocou ali no início que os relatores, eles são comissionados, a senhora está falando acerca da remuneração financeira deles? Tipo, eles são indicados, aí eles recebem algum valor para estar ali ou não? Não. Eu falei que eles são comissionados, porque esse é o nome do cargo que eles ocupam. E o nome que é atribuído a eles, os juízes da corte, são juízes interamericanos. E os membros da Comissão Interamericana são comissionados. Eles não recebem nada. Nadinha. Só trabalho.
É mesmo, e é muito trabalho, né? É só muito trabalho. Existe até uma mudança, assim, recente não, já tem algum tempinho, de remunerar trabalhos técnicos que são feitos pelos comissionados. Então, por exemplo, a produção de um relatório, né, a produção de documentos guias, né, uma forma até de você, vamos dizer assim, a pessoa ocupou do seu tempo para aquilo e você, a remuneração, vir como um reconhecimento, né? Porque os comissionados são pessoas que têm, não só no seu país de origem, mas dependendo do país onde residam, eles têm a sua fonte de renda a partir de outros trabalhos, mas a Comissão Interamericana, diferente do secretário executivo adjunto, dos advogados, das advogadas, esses sim são funcionários da OEA, os comissionados não são funcionários da OEA. Ok? Bom, então se eu puder avançar, né, a gente vai começar a falar sobre questões técnicas, né, que devam fazer parte da comissão, do peticionamento dentro da Comissão Interamericana. Né? Então, a gente viu, né, de uma visão geral, né, aquilo que deve conter dentro de um peticionamento, e a partir de agora a gente vai viver questões mais específicas que são próprias desse peticionamento internacional. Né? Por enquanto está tudo muito parecido com aquilo que vocês veem no dia a dia. Né? Então, a Comissão Interamericana, para que eu peticione, né, além daqueles requisitos que a gente viu ainda agora, eu preciso também mostrar algumas matérias que são consideradas matérias preliminares. A primeira delas é a competência em razão do lugar. Né? Então, a gente viu ontem que para que a comissão ou a corte possa se manifestar em determinada demanda, é importante que aquele indivíduo, né, resida ou esteja no território de um Estado que é Estado signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, eu preciso demonstrar que a comissão ela é competente porque os fatos ocorreram dentro do território brasileiro, né, envolvendo o Brasil, né, e que o Estado brasileiro é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? Então, eu preciso, né, comprovar a ocorrência dos fatos em território local. Competência em razão da pessoa. Né? Então, aquelas pessoas cujas violações, né, aconteceram com relação àquela pessoa estava no território daquele Estado, que é Estado parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. E a Convenção Interamericana trabalha com algo que é muito interessante, que eu trouxe aqui para vocês, que se chama vítimas em potencial e vítimas indiretas. Né? Não só as vítimas diretas, que sofreram diretamente a violação, mas eu tenho também as chamadas vítimas indiretas. São aquelas vítimas que diretamente não sofreram a violação, mas que podem sofrer uma violação reflexa a partir daquilo que aconteceu com a vítima direta daquele caso. Né? Então, podem ser dependentes, familiares, pessoas que tenham vínculo afetivo ou financeiro com aquela pessoa que sofreu diretamente a violação, né? E que acabam assumindo ali um encargo, um ônus posterior àqueles fatos, né? De assumir financeiramente aquela família, né? Ou então emocionalmente, né? De viver longe daquela pessoa, né? Ou são aquelas crianças que se tornaram órfãos de pai, de mãe ou de pai, né? Dependendo da situação que tenha acontecido. E aí eu tenho que demonstrar, né, essa relação, né, essa relação familiar. Num caso que a gente tem na Corte Interamericana, que é um caso em aberto, envolvendo um médico, que esse médico, ele trabalhou no período da ditadura militar, e ele foi acusado de fornecer atendimento médico a guerrilheiros no Peru. E ele foi julgado de uma forma sem o devido processo legal. Na época existiam no Peru o que eles chamam de juízes sem rosto. Então, eram juízes que vestiam uma toga e um capuz, e você não conseguia identificar sequer quem era o seu julgador, né? Num julgamento extremamente sumário, sem devido processo legal, ele foi condenado, e durante a prisão ele foi torturado, e ele sofreu muito com sequelas
Depois ele foi no período da justiça de transição, o Peru teve justiça de transição, algo que nós não tivemos no Brasil, graças a uma sentença da Corte Interamericana também. Ele foi libertado, né? E ele sofreu uma série de sequelas em função do período que ele ficou preso, sem atendimento médico, enfim, né? Sem atendimento específico, embora ele seja médico, mas ele não tinha acesso a medicamentos, a tratamento. Então, ele sofreu muito. E ele foi julgado uma segunda vez nessa fase da justiça de transição, que lá eles julgaram não só militares, mas também civis, né? E ele foi julgado e ele foi condenado de novo por conta da legislação de segurança nacional que passou a vigorar no Peru. E nessa segunda prisão ele não resistiu e acabou falecendo no hospital penitenciário. E no caso dele, é uma história bem interessante porque ele era uma pessoa que tinha muitas famílias. Ele tinha 4 famílias. Então pra gente foi algo muito interessante conhecer a história dele, né, a história de vida dele. Então, ele casou várias vezes e ele era um homem que se apaixonava muito, muito rapidamente, casava muito rapidamente, né, uma pessoa extremamente passional, e as pessoas que conheciam diziam que ele era uma pessoa muito carismática e um homem extremamente sedutor. Por isso ele tinha muitas famílias. E aí o que aconteceu, né? A gente precisou... Dom Juan. Isso, próprio, né? Uma pessoa... a gente tinha fotos dele mais recentes, mas eu imagino que deveria ser um homem muito bonito, mas ele era... Que diziam que ele era muito sedutor, para vocês terem uma ideia, no final da vida dele, ele já tinha uma relação amorosa com a enfermeira que cuidava dele na penitenciária, no hospital penitenciário. Então, era uma pessoa que devia ser de um convívio excepcional, eu imagino. E aí a gente teve que fazer um trabalho enorme com as vítimas indiretas, que tinha um monte de filho, um monte de ex-esposa, e houve briga, tanto que a gente representou um grupo, um núcleo, e algumas das ex-mulheres não quiseram ser representadas pela gente, e aí constituíram um advogado específico para fazer a representação, e a gente deu até graças a Deus, porque obviamente elas brigavam demais, não era muito fácil, né, lidar com elas. E apesar dele ter tido muitas famílias, mas quem sofreu muito com as prisões dele e acompanhou muito de perto foi a irmã. E essa irmã, inclusive, por conta da dedicação que ela teve com relação a ele, né, era Luiz, né, o primeiro nome dele, Luiz Paulo Rivera. O Luiz, o casamento dela, inclusive, não sobreviveu a isso, né? O marido não aceitava essa dedicação, né? E uma das vezes que ela visitou ele numa prisão, uma prisão famosa ali no Peru, chamada Miguel Castro de Castro, que ficava na região dos Andes, ali no Peru, né? E não é à toa que ela ficava nos Andes, ficava num local muito difícil, de extrema altitude, que era justamente para evitar com que os familiares visitassem as pessoas que estavam presas, né? Eram dias e dias para você chegar, né, para ter poucas horas de visita, isso desestimulava muitas famílias, mas ela foi visitar o irmão, né, e era um local muito frio, extremamente insalubre, né, e eles ficavam ali no inverno congelante, sem água aquecida, sem cobertor, então era um local realmente, né, a estrutura do local já em si era uma situação de tortura. Precisava fazer muita coisa, né? Bastava deixar as pessoas lá que elas iriam, né, sofrer com as condições de estrutura do local. E ela estava grávida, a irmã do Luiz, e nessa viagem ela acabou perdendo, né, o terceiro filho, salvo me engano. E depois que ela perdeu o terceiro filho, o casamento dela não prosperou, tamanha dedicação que ela dava ao irmão, e o irmão era visto pela sociedade como aquele que teria ajudado os guerrilheiros, na verdade ele só tinha feito um atendimento médico, as pessoas chegavam no hospital, ele atendia, sejam civis,
militares, guerrilheiros ou não, né? Isso acontecia muito com os profissionais liberais, né? Hoje a gente acompanha muito essa perseguição aos profissionais liberais aqui no Brasil, advogados, advogadas, médicos, pessoas da imprensa, né? Isso acontecia muito também no Peru, dos profissionais liberais que precisavam, né, atuar, né, independente de quem quer que fosse, né, faz parte, né, da atividade profissional liberal, e eles sofreram uma criminalização muito grande, né? E o caso do Luiz ilustra bem isso. E são muitos casos da Corte Interamericana julgado semelhante ao caso do Luiz Polo. E a gente teve que, né, demonstrar para a Corte Interamericana essa relação que a irmã tinha com o Luiz. Os sobrinhos também a gente colocou como vítimas indiretas, que acompanhavam, né, esse calvário da mãe. E logo quando ele saiu da prisão, né, nenhuma das suas ex-esposas acolheu, foi ela que acolheu. E tanto que os sobrinhos diziam que queriam ser médicos, tamanha a dedicação, né, que eles enxergavam, né, no Luiz Polo Rivera na medicina. Então, foi um caso que a gente trabalhou intensamente com essa discussão das vítimas indiretas. E tem um outro conceito da vítima em potencial, que é bem interessante, que são aquelas pessoas que não sofreram diretamente a violação, mas em função do contexto em que elas vivem, elas seriam vítimas em potencial. Olha que interessante, né? Então, isso é algo... Tem um caso, né? Eu coloquei aí Maria Eugênia Morales versus Guatemala, que é um caso bem interessante. Né, um caso na Guatemala, a gente tinha aqui no Brasil uma legislação parecida, hoje nós não temos mais. No Brasil se chamava o Estatuto da Mulher Casada. O Estatuto da Mulher Casada aqui no Brasil, assim como na Guatemala, né, previa uma série de restrições de direito para as mulheres. Então, as mulheres não tinham acesso ao patrimônio, que seria comum, né, do casal. Isso era definido pelo chefe da família, que não era a mulher, obviamente era um homem. A mulher na Guatemala, por exemplo, só poderia trabalhar se ela tivesse a autorização expressa do seu marido, e desde que comprovasse que sua atividade laborativa, aquele seu expediente não iria criar nenhum obstáculo para as suas atividades domésticas e o cuidado com os filhos. Então, Talibã, tipo Talibã das Américas. Pois é, então era bem assim, a gente teve, muitos países nas Américas tiveram essa legislação nos anos 60, e a Maria Eugênia vivia uma realidade muito diferente, né? A Maria Eugênia trabalhava, a Maria Eugênia era casada, a Maria Eugênia trabalhava, né? E a Maria Eugênia nunca precisou da autorização do marido dela para trabalhar, formalmente sim, mas isso não era algo que precisava ser decidido pelo chefe da família, né? Era algo que ela queria, o marido, né, obviamente, super apoiou, né? E Maria Eugênia, então, foi esse caso que se ingressou na Comissão Interamericana para discutir a lei, né, e mostrar que ela era uma vítima em potencial, né, que ela teve sorte de ter aquele companheiro, de ter aquele marido, mas e as outras Marias, né, da Guatemala? E aí a comissão, então, entendeu que a legislação que vigorava na Guatemala era uma legislação baseada única e exclusivamente no critério de gênero, então era a condição de mulher que levava aquelas regras restritivas, porque os homens não tinham nenhuma regra de restrição patrimonial ou de trabalho, então era uma condição baseada exclusivamente no gênero, e, portanto, ela era discriminatória, e a Guatemala deveria, né, revogar a legislação, e foi o que aconteceu na Guatemala. Tá, então, a gente tem esse caso bem interessante da vítima em potencial. Mas é importante a gente aqui... Professora, Pois não. Aí o Estado fica obrigado a revogar, ele sendo membro signatário, ou é uma recomendação que ele revogue? É uma recomendação, né? A gente não está diante de um órgão jurisdicional, a gente não tem uma sentença. A comissão, ela recomenda que o Estado faça isso. E aí, o Estado, muitos estados argumentam que essa recomendação ela não é vinculante, não é obrigatória. Corte decidiu, né, em casos específicos, em opinião consultiva, que as recomendações elas são sim obrigatórias, são vinculantes, que o Estado aderiu à convenção, que o Estado, a Corte argumenta que o Estado, eu acho que eu tenho um slide específico falando sobre isso, mas eu já posso avançar, que o Estado, ele expressamente
uma vez que ele se tornou parte da convenção, ele atribuiu, né, ele reconheceu, melhor dizendo, essa atribuição da Comissão Interamericana de emitir recomendações, né, e, portanto, o Estado tem que se cumprir. Isso é uma briga. Lembre que a comissão era política. Né? Então, dizer assim, o Estado cumpre, nem sempre, Mônica. Esse caso foi bem sucedido, como aqueles casos do vídeo que eu mostrei logo no início do nosso encontro hoje, mas tem casos que não são tão bem sucedidos assim. Tá? Lembrem, eu estou falando de uma organização criada pelos estados para os estados, né? Voltando sempre aos 10 primeiros minutos da nossa segunda-feira. Né? Então, não percam de vista isso nunca, tá? É importante pensar dessa forma. Bom, a competência e razão da matéria, né? Então, a Comissão Interamericana, ela se debruça sobre a Convenção Americana, mas ela também pode se debruçar sobre outros tratados interamericanos, como aqueles que a gente viu ontem, né? Convenção de Belém do Pará, né? A Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas, né? Então, outros tratados, né, que fazem parte desse corpus juris interamericano, né, onde a comissão ela tem uma competência não de aplicar, né, aquele dispositivo, declarar como violado, mas utilizar os dispositivos desses tratados com a finalidade de atribuir, né, um reforço, como ela chama, um reforço argumentativo, para dar conteúdo, né, ao que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? Então, é nessa lógica que o artigo 21, eu quero que vocês leiam, né, fica aí o deverzinho de casa para vocês. O artigo 21 da Convenção fala sobre o direito de propriedade, mas ele não fala sobre propriedade comunal, não fala sobre propriedade coletiva, e a Comissão e Corte, então, usa a Convenção 69 como uma forma de reinterpretar, né, dar o efeito útil que a Convenção deve ter, baseado em outros tratados internacionais. Competência e razão do tempo, né? A Comissão Interamericana, o tratado ele não retroage, né? Então eu preciso demonstrar para a comissão, né, que aquele fato aconteceu dentro daquele território, que aquele estado é signatário da convenção, quais são as vítimas, né? Eu estou falando de um tratado interamericano da qual a comissão ela tem a atribuição de interpretar, de aplicar aquele dispositivo, e o tempo, né, o lapso temporal. Eu tenho que demonstrar que os fatos aconteceram durante a vigência já interna da convenção. Alguém lembra quando o Brasil se tornou parte da Convenção Americana de Direitos Humanos? Em que ano? Valendo aí um extra, né, da bolsa de vocês, para quem acertar. Ninguém? Qual foi o ano que o Brasil se tornou signatário da Convenção Americana? Ninguém, galera. A professora vai ficar triste agora. Nada? Dá uma gugada. O Google. Professora, eu botei aqui no Google, tá dizendo que é 1992, mas eu ainda tô na dúvida. É isso mesmo. Dia 25, né, de 1992. Acho que a professora caiu a internet dela, né? Sim, ela disse que vai tentar pelo celular.
Mas foi você, Mônica, que respondeu, realmente é isso. Não tem outra data, é 25 de setembro de 1992. A Mônica eu acho que saiu também. Rapaz, será que o cenzão é só meu, então? Chama a gente pro churrasco. Não vai precisar dividir. Tava achando que ia dividir com ela, mas se ela saiu, o cenzão é só meu. É que enfim a chuva chegou aqui. Aqui só prometeram a chuva, mas esqueceram de avisar o cara lá em cima que era para cair. Não caiu nada no Mato Grosso. Aqui em Santarém hoje ela nos proporcionou um pouco dessa chuva, cara. Mas foi rápido também. Aqui em Mato Grosso do Sul choveu bastante, cara. Pelo menos na minha cidade, né? Jovel, em Santarém ela acontece de duas formas. Oi, Aí, pessoal. professora. A internet eu já imaginei, eu já tinha alertado vocês que eu estava bem tenso por aqui. Desculpa, gente, mas eu consegui entrar até mesmo pelo computador aqui, resetei. Sim, quando é que o Brasil se tornou signatário da convenção? Vocês tiveram tempo, né, gente, de jogar no Google, né? Um monte de gente já respondeu aí, professor. Sério? Estamos até discutindo quem vai ficar com R$100. Vou acabar dividindo. Fica R$10 para cada um. Meu Deus, como vocês se corrompem fácil, gente. Que absurdo. Não, professor, eu não respondi nada, não. A minha parte pode ficar com o pessoal que respondeu. Qual é o ano, então? Quem Professora, é que a pode? Mônica falou em 92 e eu só confirmei que realmente foi dia 25 de setembro de 1992. Foi em 1992. Muito bem, professora, fica feliz. Então, vamos voltar. Né? Então... Aqui. Legal. Vamos voltar, pessoal. Desculpa. Então, é importante demonstrar que os fatos ocorreram a partir de 1992. E no caso da corte, gente, é em 1998, né? O Brasil reconheceu a jurisdição da corte a partir de 1998. Então, fatos anteriores ao reconhecimento da competência, que consistiram em violações de caráter contínuo ou permanente, aqueles que ocorreram antes da data de reconhecimento da competência, né? Então, assim, só pode... Olha aí o pulo do gato, né? Então, o princípio é irretroatividade dos tratados, eles não retroagem, mas para fatos anteriores ao reconhecimento, que consistiram em violações de caráter contínuo ou permanente, podem fazer com que os órgãos do sistema interamericano tenham a sua competência reconhecida se eles persistirem. Então, a gente tem aquele lapso temporal marcado, muito bem marcado, envolvendo o Brasil de 1992, né? E a partir de 1998, sobre a Corte Interamericana, mas fatos anteriores a essas datas podem fazer com que haja o reconhecimento da competência dos órgãos do sistema interamericano se forem violações de caráter permanente, né, que os efeitos delas se persistam, se prolonguem aos anos do tempo, que alcance ao período em que o tratado ele foi reconhecido. Então, isso justifica
casos que tenham ocorrido durante o período da ditadura militar, por exemplo, que o Brasil não era signatário, o Peru, nesse caso que eu citei do Paulo Rivera, né, terem sido objeto de apreciação por parte da comissão e da corte, porque a gente provou que a violação ela persistiu, né, ela alcançou, né, o momento em que o Estado se tornou parte, se tornou signatário da convenção. Professora, Diga, Dimas. eu tenho uma curiosidade. Como ficaria a situação daqueles militares de baixa patente, geralmente soldados recrutas que atuaram na época de 64, né, e que acabaram naquele momento violando, sim, né? Aí só que com a anistia não alcançou eles, e hoje eles ficam naquele limbo, né? Eles vão atrás do direito deles e a República Federativa nega, e aí eles ficam onde, né? Como será que ficaria a situação deles? Dimas, excelente pergunta, né? A gente tem 2 casos já julgados pela Corte Interamericana envolvendo atos ocorridos durante o período da ditadura militar. Né? Um dos casos é o Guerrilha do Araguaia, que aconteceu aqui no estado do Pará. Aliás, gente, uma parte dos casos da corte são aqui, né, no estado. Não é à toa, né, Bira, que a gente sofre bastante aqui, não que os demais não sofram, mas o Pará parece ter uma pecha, mas também acho que há um movimento, né, da sociedade civil assim, muito forte no peticionamento dessas demandas, né. Então, o Guerrilha do Araguaia é um, né, e o outro é o caso Herzog, que é bem famoso, né, daquele jornalista que teria se suicidado, né, na cadeia lá naquele departamento lá famoso lá em São Paulo, né, onde as pessoas entravam e nunca mais saíam, né, e são 2 casos em que a Corte Interamericana teria decidido, né, pelo reconhecimento da responsabilidade internacional do Estado, determinado que o Estado, então, ele declarasse inconvencional a lei de anistia. Vocês devem saber que o Supremo Tribunal Federal já fez o favor na DPF 153 de dizer, né, que a lei de anistia ela é constitucional. Então, a gente tem aqui uma discussão bem interessante, onde a Corte diz que a nossa lei é inconvencional, é incompatível com a Convenção, e o Supremo diz que é constitucional. Olha a atenção, né, desses tribunais, né, o internacional, a nossa Corte Constitucional. Isso gerou um problema para o cumprimento dessas 2 sentenças que eu comentei há pouco, e iniciou, né, tem um trabalho muito, muito sério do Ministério Público Federal na judicialização, né, no ajuizamento de várias demandas para fixar a responsabilidade criminal, né, de muitos dos militares. Né, e tem aluno nosso da clínica trabalhando, né, no MPF, né, sobre esse tema, alunos que trabalharam, inclusive, no caso do Paulo Rivera, né, que é um caso que envolve, de certa forma, a questão de anistia, justiça de transição. Então, a gente trabalhou muito nesse caso, e essas pessoas saíram da clínica, uma hora eles têm que sair, né, e aí estão trabalhando em outros espaços. E a notícia que eu tenho, Dimas, é que, assim, o MPF estava levando realmente pau, né, nessas demandas. Aqui no estado do Pará, tem um juiz aí em Marabá, as ações estavam sendo ajuizadas em Marabá, um juiz federal que ele não aceitava, mandava arquivar tudo. E em São Paulo, a MPF estava levando o pau em grau de recursal. E em grau recursal, agora a gente teve em junho uma demanda que chegou em grau de recurso, foi mantida a decisão, não foi reformada, e o advogado não recorreu. Então está todo mundo aguardando o cumprimento da sentença. Teve recurso? Então, existe aí um esforço enorme interno a partir também da decisão da Corte Interamericana no sentido de responsabilizar essas pessoas. Eu não sei há quantos anda isso, né, nesse outro nível, né, de patente, né, de soldados, né, mas o que eles estavam buscando eram aqueles que davam as ordens, né, que eram de alta patente, né, eram eles
que na verdade organizavam, né, toda a estratégia de atuação. Então, eu não sei como é que a gente chamaria isso no âmbito militar, mas esse era o foco dessas demandas que já vem acontecendo, já tem mais ou menos uns 5 anos, tá? Então há um esforço aí enorme. Alguém quer falar? Escuta barulhinho. Professora, uma dúvida da pergunta do Dimas. Nesse caso, juridicamente, a responsabilidade não só ia cair para o soldado como uma responsabilidade subsidiária, tipo como a gente tem mesmo no direito penal? A responsabilidade seria mesmo do Estado? Ele está agindo em nome do Estado, não é isso? Ou não é isso? Sim, é importante a tua pergunta para eu esclarecer uma coisa. A gente sempre está, no âmbito internacional, buscando não a responsabilidade do indivíduo. A gente está buscando a responsabilidade do Estado, tá? Não do indivíduo. Então, por isso que quando ele perguntou dos soldados, eu falei das ações internas do MPF, não da ação em âmbito internacional. Nessas duas ações, do Guerrilha da Uruguaia e do ESOG, se busca a responsabilidade do Estado brasileiro e não dos militares que praticaram os atos, né, nesses 2 episódios. Ficou mais claro agora? Sim, sim. Joia. Tá. Então, vamos avançar. A gente tem a possibilidade da comissão a trabalhar também em casos conexos, que é esse exemplo que eu dei para vocês, que a gente está discutindo, né, do caso de Anapu, lá dos casos de Anapu, lá do assentamento da Dorothy, né, então a gente quer trabalhar essa discussão dos casos conexos. Bom, agora a gente vai começar a falar, a gente já viu a questão da competência, né, ainda continuando sobre matéria preliminar, né, a competência da comissão, a gente tem a regra mais importante, né, eu acho que foi o Jovelso até que comentou, e eu disse para vocês que a gente vai falar muito dela, que é o esgotamento dos recursos internos, né, então eu só posso acionar uma instância internacional se eu esgotar os procedimentos internos. Os órgãos internacionais, eles atuam em caráter coadjuvante, em caráter subsidiário, em caráter complementar. Então, eu não posso utilizar as instâncias internacionais como uma via meramente recursal, tá? Ou aconteceu um dano, aconteceu a violação, eu envio uma denúncia. Gente, e essa é a maior parte das demandas que não são admitidas dentro da Comissão Interamericana, né? Porque a Comissão Interamericana, ela é complementar, ela é uma instituição coadjuvante, né? Então, a regra do prévio esgotamento dos recursos internos permite ao Estado resolver o problema conforme seu direito interno antes de se ver enfrentado em um processo internacional. Então, o Estado ele tem que ter a oportunidade de resolver, né, aquela demanda internamente e aí ele precisa, né, ter essa oportunidade. A regra que existe no prévio esgotamento dos recursos internos está concebida em benefício do Estado. É, portanto, considerado um meio de defesa do Estado e, como tal, renunciável, do mesmo modo tácito. Isso quer dizer que a primeira vez que o Estado se manifesta dentro do peticionamento internacional, se os recursos internos não tiverem sido esgotados pela parte, ele precisa alegar. Se ele não alegar, gera o que o sistema chama de efeito Stoppel, que é o efeito Stoppel, é uma espécie de preclusão, né? Então, preclui o direito do Estado a alegar mais lá na frente, olha, a vítima tinha um recurso, mas ela não apresentou o recurso, ou a vítima tinha um procedimento administrativo para ingressar e não ingressou com o procedimento administrativo, está aqui colocado à disposição dela. Se ele não faz essa alegação na primeira oportunidade que ele se manifesta, já era para ele. E a responsabilidade também de demonstrar quais foram os procedimentos que foram acionados, que foram esgotados, isso compete à parte, né? A parte interessada, a vítima, os familiares, a representação. Dizer, olha, a autoridade tal tomou conhecimento, ingressamos com determinada medida, a resposta foi essa, tanto as medidas em âmbito jurisdicional, quanto as medidas em âmbito administrativo precisam ser esgotadas. E aqui, né, cenas, né, do próximo capítulo, né, que eu comentava, né, há pouco, que são muito importantes da gente ver aqui, né, já encaminhando aqui para o encerramento do nosso encontro de hoje. As exceções do esgotamento dos recursos internos. Vocês deviam estar se perguntando assim, meu Deus, até acionar o STF 20 anos, né? Se eu acionar determinada instância 10 anos, meu Deus do céu, quando é que eu vou acionar o sistema interamericano? Tá aqui o pulo do gato.
exceção. Quais são as exceções? Quais são os momentos que eu não preciso esgotar os recursos internos? Não existe na legislação interna do Estado que se tratar o devido processo legal para a proteção do direito interno, os direitos que se alegam terem sido violados. Então, não existe a regra, não existe o recurso, melhor dizendo. Como é que eu vou acionar? Isso acontece muito nesses estados de exceção, né, como foi no Brasil aqui com a AI-5, suspendeu tudo, não tinha habeas corpus, ninguém tinha direito a nada. Então, bom, se eu não tenho habeas corpus, como é que eu vou esgotar o habeas corpus? Não tenho, né? Então, vou. Segunda exceção, não se houver o permitido ou presumido prejudicado os seus direitos, o acesso aos recursos da jurisdição interna ou houver sido ele impedido de esgotá-los. Então, eu tenho procedimento, mas houve um impedimento. E esse impedimento pode ser de várias formas, né? Não é só impedimento físico de eu acionar, mas o impedimento mesmo de legitimidade processual. Então, a gente sabe que o Ministério Público, e no âmbito dos procedimentos, dos processos judiciais criminais, é que tem autonomia processual, legitimidade processual para a propositura de determinadas demandas. Nós não. Né? Então, nós temos essa restrição, nós temos essa limitação, e eu preciso mostrar para a comissão, olha, eu não recorri porque eu não sou uma parte, né? Então, eu não fiz porque não cabe a mim, cabe ao Ministério Público. Né? Então, essa é a discussão nossa nessas demandas de ANAPU, por exemplo, que o juiz entende que a Defensoria Pública não tem que ter atuação nenhuma dentro daquelas demandas, você não representa vítima, você não representa ninguém aqui. O que você está querendo saber? A legitimidade processual do MP. Ele mandou arquivar, arquive-se. Exceção aos documentos dos recursos internos. Tenho recurso, mas eu não posso acessar. E a campeã das alegações, né, que vocês estão imaginando assim, né, na realidade vocês, a demora, né? Caramba, né, a gente está falando de uma demora que é injustificável, que é imotivada. E a comissão e a corte, né, tem vários precedentes aí para vocês, define o que é esse atraso injustificado, né? Como é que eu vou dizer, né, que justifica o atraso? Quais que é aquelas situações em que realmente o Estado tem uma desculpa, atrasou por quê? Porque o caso é complexo. Né? Então, isso demora, isso leva tempo, né? Não é fácil de ser resolvido. A conduta das partes que estão envolvidas em termos de cooperação para dar andamento processual, então as pessoas sumiram, desapareceram, não fazem, não cumprem prazo, enfim. A atuação das autoridades, né? Então é preciso saber quantas autoridades realmente, né, enveredaram no sentido de resolver aquela demanda, então é importante avaliar o comportamento delas dentro daquela demanda. E aí, o que a demora vai causar para a vítima, para o familiar, para a produção de provas. Então, que é algo assim, você não pode esperar, né? A Mônica até falou do caso da Marielle. Quanto tempo eu vou esperar para saber o que foi que aconteceu, quem matou? Né? Isso é um sofrimento enorme para os familiares. Os familiares querem saber, né? Quem sofre uma violação como essa, eu quero saber o que foi que aconteceu. Lembra do caso do Vargas, do menino, que a família abriu o caixão e viu que ele não tinha sido um tiro acidental que matou o Vargas? Eu quero saber o que foi que aconteceu. Quem foi que fez? Quem estava do lado do meu filho? E que deveria ter protegido, não protegeu? Ou quem fez aquilo? Por que motivo? Eu quero saber o motivo. Por que mataram Marielle? Eu quero saber por quê. Né? Então, essa busca pela verdade, né, isso causa um sofrimento, né? E por que demora? É complexo? As autoridades estão trabalhando, as partes envolvidas estão cooperando, então, para eu alegar uma demora injustificada, eu tenho que preencher esses 4 critérios na minha alegação. Né? Então, é nesse processo que a gente está aqui hoje na clínica. Nesse caso que eu falei, a gente está discutindo tecnicamente justamente isso. O que a gente pode alegar? Esgotamos, não esgotamos? Houve uma demora injustificada? Ou houve exceção? E a gente está pensando seriamente em desmembrar os casos, não no peticionamento, mas no que diz respeito a essa análise preliminar. Então, a gente acha que alguns a gente vai alegar o esgotamento e outros não. Tá? Então, a gente está hoje nessa discussão muito interessante a partir da pesquisa que os alunos fizeram sobre o entendimento atual da Comissão Interamericana, e está sendo bem legal esse estudo,
de fazer dentro daquilo. Bom, essas exceções são meramente exemplificativas, não são exaustivas. A Corte entende que outras situações podem suscitar também a excepcionalidade da exigência da regra do esgotamento dos recursos internos. Então, por exemplo, casos de violação sistemática, né, como é que eu vou acionar se está o caos, né, envolvendo aquela questão, né, ou então situações em que eu demonstre que as vítimas, os familiares não tiveram acesso à representação legal, à representação judicial, então eu tenho recurso, eu tenho procedimento, mas são naquelas comarcas, naqueles locais que não tem representação judicial, não tem autoridade pública. Como é que eu vou exigir, né, um esgotamento de algo que não é acessível, né, do ponto de vista físico, né? Bom, outro requisito preliminar, até aqui que estamos bem. Não caiu? Sim, professora. Professora, Diga, querida. eu fiquei com muita dificuldade de visualizar quando que é pertinente alegar o esgotamento. Por exemplo, na primeira instância, eu já posso alegar o esgotamento, mesmo não tendo ido até o STF, porque a senhora falou assim, pela demora, eu posso alegar pelos outros critérios, mas eu não sei, eu não estou entendendo, sabe? Quando é que vai ser pertinente? Quando é que eu vou ter êxito alegando esgotamento? Jóia, excelente pergunta. O que a Corte entende sobre instâncias que obrigatoriamente devem ser esgotadas? A Corte fala o seguinte, que as instâncias que devem ser, nós temos instâncias internas na visão da Corte que são ordinárias e extraordinárias. As extraordinárias são aquelas que envolvem recursos extraordinários, excepcionais, né, como a STJ e STF. Então, as instâncias ordinárias é o juízo de primeiro grau e aquele primeira instância de recurso, o tribunal. Eu acionei o tribunal, tive uma decisão, esgotei o procedimento interno. A não ser, e aí isso é jurisprudência, né, a não ser que aquele recurso extraordinário para uma instância extraordinária, entenda-se aqui no Brasil STJ e STF, seja recurso que eu demonstre a possibilidade real, efetiva, dele alterar aquela decisão interna a meu favor, de maneira mais favorável à vítima. Mas, se é uma matéria que já sofreu uma súmula, que você já sabe que, a partir do estudo dos precedentes, que não há possibilidade de você fazer alteração do entendimento daquela turma recursal sobre determinado aspecto, é um recurso que está lá colocado à disposição e eu tenho que demonstrar que ele é meramente formal. Eu vou chegar num lugar que eu já sei qual é, que não vai me trazer a proteção do meu direito e que, portanto, eu posso recorrer à Comissão Interamericana. Então, eu tenho que provar isso, tá, para a comissão, né, de dizer, olha, tem o recurso, tem essa possibilidade, mas o entendimento majoritário ou súmula ou algo que vincule aquela decisão me impede de eu acionar. Porque se eu acionar, é uma via meramente burocrática, procrastinatória. Né? Eu sei qual é o resultado que eu vou obter. Então, teoricamente, os recursos ordinários ali em tribunal. Existem muitas demandas, né, que nem chegam a demora justificada. Então, o caso Favela Nova Brasília não passou sequer da etapa de polícia judiciária, o caso já foi, né, para a Corte, para a Comissão Interamericana. Né? Então, você mostra assim, isso aqui não vai levar em nada. Né? E os peticionários precisam demonstrar, olha, isso aqui não vai levar em nada. Né, o inquérito policial já sumiu 500 vezes, por mais que o caso seja complexo, envolva várias vítimas, várias partes, há um andamento, não há uma diligência por parte das autoridades públicas. Né, o caso da Miel Ximenes, por exemplo, é um caso bem interessante para tentar fazer com que você visualize melhor essas exceções. O caso da Miel é o seguinte,
É um caso foi a primeira sentença, né, condenatória envolvendo o Brasil na Corte Interamericana, se não me engano, em 2004, então isso já tem quase 20 anos, né, então não dá pra gente dizer, como tem muita gente que escreve assim, o sistema interamericano é recente no Brasil. Recente nada, né, a sentença saiu já tem 20 anos, como é que isso é recente, né? Imagina, não é recente nada. O Brasil ratificou em 92, quantos anos tem aí? Faça as contas aí para mim, né? Isso já tem 30 anos, como é recente? Né? Isso não é nada recente. Pode ser recente para você, que não conheço, né? Não é recente do ponto de vista histórico, não. Então, o caso do Damião é o seguinte, é um caso menino, quando ele, se não me engano, completou a maioridade, isso já foi numa fase realmente adulta, ele começou a sofrer problemas mentais. Ele era uma criança saudável até então. E ele era irmão gêmeo, né? Era o Cosme e o Damião. E o Damião começou a sofrer, né, com uma série de problemas mentais e a família, então, procurou ajuda, né, para contenção do Damião, porque o Damião, nessas crises, ficava extremamente agressivo, né, e o médico que atendeu resolveu fazer uma internação compulsória, obrigatória do Damião. E o Damião ficou lá no local chamado Casa de Repouso de Guararapes, no interior do Ceará, que de repouso com certeza não tinha nada. E a família, muito preocupada com o estado do Damião, resolveu fazer uma visita e chegou e encontrou o Damião amarrado, acorrentado no pé de uma cama, com fezes ao entorno, ele estava muito machucado. E a família, então, conversou com a direção da Casa de Repouso, muito preocupada com o Damião, né, e disseram que iam cuidar dele, enfim, e a família não aceitou muito isso, voltou no dia seguinte e o Damião estava morto. A família, então, iniciou um processo, né, de busca pela verdade, para saber o que de fato aconteceu com o Damião. O inquérito policial foi aberto e não tramitava, né, não tramitava de jeito nenhum, né, o laudo pericial foi feito por uma perícia na época que era o diretor, um dos donos da tal da Casa do Repouso, que fez o laudo pericial completamente inconclusivo. A família inconformada procurou outras formas periciais, né, buscou a ajuda do Ministério Público e nada andava, né? E aí ingressou com uma medida na Comissão Interamericana, né? Então vejam aqui que eu não tenho um procedimento em si, né? E o que os peticionários mostraram dentro desse caso é que enveredar com uma demanda dentro daquele município internamente, onde havia ali um ciclo vicioso de impunidade por parte de várias autoridades que tinham relações entre si, impediam que o processo, em qualquer instância, seja administrativa ou judicial, pudesse percorrer e alcançar ali uma veracidade. Então, eu tenho aqui, né, vejam que o esgotamento dos recursos internos, eles não podem ser interpretados como algo excessivamente formal, né, mas eu preciso demonstrar para a Comissão Interamericana essas outras possibilidades, que essas outras possibilidades internas, elas se tornam realmente frágeis. Ficou mais claro, Mônica? Com os exemplos que eu dei? Sim, professor. Perfeito. Aí eu só quero fazer só mais uma pergunta. A pessoa pergunta. Ontem a senhora falou que um escritório em São Paulo, a petição dele não foi aceita porque ela foi vista como usar a corte como mera instância de recurso. Aí eu quero lhe perguntar por que eles tiveram esse posicionamento. Eles não conseguiram demonstrar isso? Ótimo, esse é o meu próximo slide, Mônica. Vou já chegar aí e vou responder a tua pergunta. Se tu puderes, eu vou avançando, se tu aceitar, eu vou avançando aqui e vou chegar na chamada teoria da quarta instância, que é justamente isso. E aí, legal você lembrar do exemplo, porque eu posso aproveitar ele também quando eu for explicar. Bom, além desses requisitos que a gente viu, né, em termos de matéria preliminares, com 4 competências da Comissão Interamericana, o esgotamento dos recursos internos, que é o top do top, o mais importante, e é isso que na clínica a gente realmente leva muito tempo, né, discutindo nas nossas reuniões sobre o esgotamento dos recursos internos, que os demais são questões fáticas, né, que a gente comprova rapidamente. Nós temos a dependência internacional, já falei isso quando apresentei, né,
os comitês, né? Eu não posso acionar um comitê e a Comissão Interamericana ao mesmo tempo, com um caso envolvendo as mesmas partes, né? O mesmo objeto, a mesma causa de pedido, os mesmos pedidos, que isso gera dependência internacional. Então, eu tenho que comunicar para a Comissão Interamericana que não existe nenhuma outra demanda igual àquela aberta em outra instância internacional, né? E tem um prazo de 6 meses, né? Eu esgotei os procedimentos internos, eu tenho um prazo de 6 meses para ingressar com a minha demanda. Então, chegou naquela instância ordinária, no tribunal, eu tenho a decisão, eu preciso fazer isso em 6 meses, mas a corte, ela tem um entendimento de que também esse prazo não pode ser contado de maneira excessivamente formal para comprometer o acesso a uma jurisdição internacional. Então, se a parte demonstrar, olha, para eu ter acesso às peças, eu pedi o desarquivamento do processo e o tribunal não me deu, né? Então, eu preciso convencer a comissão e corte que eu tive dificuldades para justificar que naqueles 6 meses eu não apresentei a petição e eu preciso apresentar, e essa é uma das questões que esse caso, por exemplo, envolve, já que o Ministério Público teria pedido arquivamento, se eu não me engano, ainda não saiu a decisão do juiz, mas aí a gente tem o prazo, né, de 6 meses. E aqui vem a discussão da quarta instância, né? Eu não posso utilizar o sistema interamericano como uma instância meramente recursal. Eu não posso utilizar o sistema interamericano como algo que seria um outro recurso, porque o sistema interamericano, lembrem, ele é complementar, ele é subsidiário, né? E isso é objeto de muita discussão por parte da comissão. A comissão, ela recusa, um dos exemplos foi muito bem lembrado pela Mônica agora, né? Desses escritórios que ingressaram com essa demanda. E como é que eu mostro, né, para a Comissão Interamericana, olha, eu perdi no tribunal, eu estou ingressando com uma demanda para você, mas ela não é recurso. Então, o que é, então, né? Então, a Corte não é um tribunal de alçada ou de apelação para resolver pendências entre as partes sobre os alcances de valoração das provas ou aplicação do direito interno, que não estejam diretamente relacionados ao cumprimento das obrigações internacionais de direitos humanos. A Corte, ela não revisa uma decisão do tribunal interno em virtude de sua correta apreciação de prova dos fatos ou de direito interno. Então, os órgãos do sistema interamericano não vão apreciar violações de direito interno, mas sim as violações de direitos humanos contidos dentro da Convenção Americana. Esse é um erro clássico, gente. Né? Então, tem muita peça dizendo assim, o Brasil violou a Constituição. Não interessa para a Comissão que o Brasil tenha violado a Constituição. Quem é o tribunal que aprecia a violação da Constituição? É a Comissão? Não. O STF. É o STF. Então, o Brasil violou a norma do devido processo legal contido dentro do Código Processual Penal. Não interessa para a Comissão e para a Corte. Pouco importa se o Brasil violou ou não. Eu quero saber se o Brasil violou o artigo 3, 4, 5, 6 e seguintes da Convenção Americana de Direitos Humanos. Se o Brasil violou as suas obrigações internacionais, que ele assumiu ao aderir à Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse foi o erro clássico, Mônica, dos escritórios lá, né? Não é aquela rua famosa lá de São Paulo, que é chique pra caramba. Esqueci o nome, gente. Tanto tempo que eu não viajo, não vou pra lugar nenhum. Só sei o nome das ruas aqui de Belém. Augusta, professora. Augusta, mas tem a Berrinha, agora é Berrinha, tudo é Berrinha, não é mais ali naquela região, né? Como é? Não é Augusta, não. Ô, gente, esqueci o nome da rua chique, cara, de São Paulo, mas agora tudo é Berrinha, é na Nova São Paulo, né? É ali que estão os principais escritórios de advocacia, as sedes das empresas multinacionais, é chique demais ali. Então, aqueles escritórios ali resolveram utilizar os órgãos do sistema interamericano com uma visão recursal, né, alegando o descumprimento das regras internas. Dane-se o descumprimento das regras internas, né? A Corte não vai apreciar, né, o devido processo legal interno, a valoração das provas internas, se foi correto ou não, né, a violação do direito interno, né? Então, lembrem que a competência e razão da matéria da Comissão Interamericana da Corte é Convenção Americana e os tratados interamericanos, né? Então, eu preciso demonstrar a violação das normas internacionais. Então, dizer, olha, o Estado, ele não apurou aquela denúncia e violou, portanto, o artigo 8 e 25. O
o Estado não garantiu a devida reparação para as vítimas e os familiares, violou o artigo 5 com relação às vítimas e familiares, né, no caso Paulo Rivera, né, que eu comentava há pouco. O caso Paulo Rivera passou para 2 processos, 2 julgamentos sem o devido processo legal, portanto, o Peru violou o artigo 8 e 25, mas não as normas internas. Ficou claro? Vocês não vão fazer esse erro, né? Então, para a gente finalizar hoje aqui, né, os pedidos, né? Então, a gente tem toda aquela parte de exceções preliminares, a gente vai ver melhor a construção desse peticionamento, né? Eu imaginava que não ia dar para a gente terminar aqui, né? No primeiro momento do nosso encontro amanhã, né? Mas os pedidos, eles envolvem algo que eu já venho falando para vocês, que é a história da reparação integral, né? Então, essa doutrina da reparação integral que envolve basicamente os órgãos do sistema interamericano. Então, a gente tem 5 classificações aqui de possibilidades de pedidos a serem feitos, de medidas que podem ser adotadas pela comissão e pela corte. A primeira delas é a medida de reabilitação. Então, a ideia é fazer com que vítimas e familiares tenham, né, uma possibilidade de retornar à sua vida, né, após aquela ocorrência. Então, pode ser a entrega de um bem, acesso a um determinado serviço, né, então atendimento médico, psicológico, né, uma bolsa de estudos, ou a reintegração de um trabalho, né, para que as pessoas estejam reabilitadas e possam retornar à sua vida cotidiana. Medidas de satisfação são aquelas que têm uma natureza geral, que não envolvem necessariamente a esfera particular das vítimas, né? Então, as medidas de satisfação é um exemplo clássico que eu dou aqui, Maria da Penha. A lei Maria da Penha recebeu o nome como uma medida de satisfação, né? Então, queria-se que o Estado brasileiro adotasse uma norma e queria-se que essa norma tivesse o nome da vítima para que a sociedade brasileira conhecesse da história da Maria da Penha. Essa é uma medida de satisfação. Um pedido de desculpa, a publicação, a divulgação, né, daquela sentença é uma medida de satisfação. Outra medida super difícil de fazer, a medida de não repetição, são aquelas que visam evitar que novas violações venham a acontecer e que alcancem a jurisdição da corte, alcancem a Comissão Interamericana. Né, no caso da FEBEM, né, o vídeo ilustra muito bem isso, né, quais foram as medidas internas que os estados adotaram, né, e que foram impostas pela corte, pela Comissão Interamericana, mudanças de lei, adoção de normas, extinção de estruturas públicas, como o caso da FEBEM, por exemplo, não tem mais FEBEM, né, chegou a ser um ponto que era impossível a manutenção daquele espaço, né, que não era nada socioeducativo, enfim, né. Estamos longe de alcançar o que é o ideal, mas a FEBEM não podia mais continuar. A investigação dos fatos, então é importante a apuração, né, casos que não conseguem ter apuração, não conseguem identificar a autoria, a maternidade. As vítimas querem saber, os familiares das vítimas querem saber quem fez, por que fez, né? E as medidas de reparação pecuniária, que são aquelas medidas de indenização. Saibam que essas indenizações dentro dos órgãos do sistema não são nada vultuosas. Existem medidas de reparação que são maiores, né, dentro da Corte do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Aqui a gente tem indenizações que não são muito altas, mas são indenizações, né, que visam trazer algum tipo de conforto para as vítimas e os familiares das vítimas. Bom, com isso a gente vai concluindo por aqui, né? A gente viu hoje a estrutura da Comissão Interamericana, como é que ela é formada, e falamos rapidamente assim das múltiplas funções e começamos a direcionar um estudo mais específico sobre o peticionamento e vimos aqui em linhas gerais quais são aquelas regras que muitas das vezes impedem que os casos cheguem à jurisdição da corte, e é muito legal a gente trabalhar com essas regras na clínica, né, porque são regras muito técnicas, de difícil visualização, e a gente faz uma grande discussão, um grande debate, nós, professores, alunos, alunas, residentes, discutindo, esgotou, não esgotou, e como é que a gente constrói o argumento. Depois a gente passa para uma outra fase, que é a discussão do mérito das violações, né, justamente para impedir que se entenda que é uma visão meramente recursal, e por fim os pedidos, que é também um exercício coletivo, né, de pensar, né, o que seria em termos do ideal,
né, a se alcançar caso aquela demanda chegue de fato a uma jurisdição internacional e uma decisão realmente final, né, se a gente consegue uma medida de reparação bem ampla, é muito legal de fazer. Alguém tem alguma dúvida? Professora, Diga. tá, acompanhando aí, praticamente terminamos a peça, né, nos pedidos. Aí o sistema interamericano, ele tem o mesmo canal, ele tem esse canal ali que a gente também faz o acompanhamento, igual que os nossos instrumentos internos, foi admitido, né, e agora, prazos, a gente, para ficar monitorando, tem isso, né? Temos sim, Dimas. Eu vou até te pedir um favor. Você me lembra, eu vou entrar no sistema com a senha que a gente tem, né, e vou mostrar lá para vocês, né, tem que fazer um cadastro, e aí você faz um acompanhamento processual, então você sabe quando tem movimentação, enfim, daquela demanda, né, e no mais, há uma notificação do teu e-mail cadastrado se tem informação nova. E é muito legal porque são os alunos que acompanham o e-mail regularmente, né, eles têm essa função, eles se dividem nessa função. Professora, tem um novo pedido. E eles não entram no sistema, porque no sistema da comissão eles não têm acesso, mas eles ficam enlouquecidos aqui até eu entrar no sistema, ver qual é a notificação, o que tem, né? Isso é uma coisa muito, muito legal da gente acompanhar, e eles se sentem parte desse processo, é muito legal, eles gostam bastante, e eu fico muito feliz de proporcionar uma vivência para eles, assim, tão rica, tão especial. Mas a gente tem sim. Me lembra amanhã, tá? Ok, lembro sim. Diga, Mônica. Além dessa forma de petição que a senhora mostrou agora, essa petição individual, né, que a senhora colocou, tem outros modelos? Outras formas? Tem as medidas de urgência que a gente vai ver amanhã, não deu para a gente ver tudo, porque também achei que era muita coisa para vocês. Deixa eu até interromper aqui a gravação. Achei que era muita coisa para vocês num dia só.